A divulgação dos resultados da vacina Coronavac no Brasil foi um verdadeiro quebra-cabeças. Na semana passada, o governo de São Paulo e o Instituto Butantan, que produz aqui no país esse imunizante desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac, informaram que o produto tinha 78% de proteção em casos leves e moderados de Covid-19. Mas os dados estavam incompletos, o que gerou desconfiança entre parcela da população e motivou críticas mesmo dentro da comunidade científica. Eis que, na última terça-feira, foi divulgado o dado de uma eficácia global de 50,38%. Esse número está dentro dos parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, e segundo Ricardo Palacios, diretor da pesquisa do Butantan, indicam que o uso da Coronavac evita que casos de Covid-19 precisem de assistência hospitalar. Para ajudar a encontrar essa solução à epidemia. A esses voluntários, a todos esses participantes, eu falo hoje, nós entraremos com uma solicitação para que vocês também, uma vez seja dada a autorização de uso emergencial, tenham a mais absoluta prioridade, se assim o desejarem, de poder tomar a vacina caso esteja no grupo controle. Durante a fase 3 do estudo, que ainda está em andamento, dos 9.242 participantes, 256 foram diagnosticados com a doença. Destes, 167 haviam tomado placebo e 85 a vacina. Ou seja, graças ao imunizante, o número de casos registrados entre os vacinados foi 50,38% menor. Ainda não há informações sobre a duração da proteção oferecida. Isso será avaliado na pesquisa que segue. E isto é uma emergência de saúde pública. Assim, nenhum dos fabricantes colocou o limiar que se chamaria score 4 ou superior. Todos começaram a baixar um pouquinho. E o nosso estudo foi o que decidiu abaixar mais. Então, nós realmente estamos em uma definição de 2 de casos extremamente leves. E aí a gente sabia que isso era uma negociação, em que a eficácia vacinal ela ia baixar enquanto mais abaixássemos no score, mas a gente ia ter maior número de casos. E qual é a vantagem de ter maior número de casos? Que com um estudo relativamente pequeno, e se vocês comparam o tamanho deste estudo com os outros estudos que foram publicados até agora, nós íamos obter uma resposta mais rápida. Então, dessa forma, conseguiríamos fazer um estudo muito mais eficiente. Tirando o fato de que a ciência e os estudos estatísticos não são de fácil entendimento para a população em geral, muita desinformação com objetivos políticos começou a ser compartilhada nas redes sociais. Militantes contra a vacina, seja por não acreditarem nela ou por se tratar de um produto chinês, iniciaram comparações com paraquedas que apresentaria 50% de eficácia ao ser utilizado. Outras citaram que essa vacina seria como uma roleta russa, na qual se colocam 3 balas no tambor de um revólver que tem espaço para 6 munições e se começa a testar a sorte. Entretanto, críticas e preocupações legítimas também surgiram, como comparações com o imunizante Chad-Jox-1 nCoV-19. Ele foi criado pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford e é desenvolvido aqui no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz. Então, para desmistificar a Coronavac e entender melhor o que os dados sobre sua eficiência significam, o Direto ao Ponto de hoje vai resolver esse quebra-cabeças. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos! A OMS recomenda que vacinas bem-sucedidas devam apresentar redução do risco de doença de pelo menos 50%. A médica Soumya Swaminathan, cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde, afirmou no ano passado que o desejado era 70%, mas 50% de eficiência seria muito útil. Ela explicou ainda que a eficácia da vacina não é o único critério levado em consideração. Acontece que, até o momento, as eficácias dos imunizantes aprovados estavam bastante acima dessa marca. Mas após a divulgação do Butantan, vários reguladores disseram que avaliariam os dados com cuidado para decidir se iriam em frente ou não com a compra e distribuição da Coronavac. O ministro da Ciência da Malásia, Khairi Jamaluddin, escreveu no Twitter que se não estivermos satisfeitos com a segurança e eficácia,
não prosseguiremos com a aquisição de doses. E reguladores de Singapura e de Hong Kong também disseram que fariam uma nova análise dos dados, embora já tenham feito a compra do produto. Como resposta, o presidente da Sinovac Biotech, Yin Weidong, insistiu que os dados mostram que a vacina era eficaz e segura. Foi a primeira resposta pública da empresa desde que o Instituto Butantan divulgou os dados. Nela, o CEO do laboratório chinês anunciou também um aumento da capacidade de produção. Segundo Yin Weidong, uma fábrica já está produzindo 500 milhões de doses por ano, e uma segunda com a mesma capacidade deve iniciar a produção no próximo mês. I don't think the data is slow. On the contrary, I think it's complete and scientifically approved. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Imunologia afirmou em uma nota que os números totais da Coronavac e da vacina de Oxford/AstraZeneca são muito semelhantes. No texto, a entidade ressalta que a diferença no grau de eficácia de cada vacina está relacionada aos critérios adotados para a definição da presença da doença e também a escolha dos voluntários. O Butantan, por exemplo, considerou um número maior de sintomas e optou por aplicar o imunizante em profissionais da saúde, que estão mais expostos ao vírus. A eficácia geral divulgada na terça inclui também voluntários que foram infectados pelo coronavírus e não tiveram sintomas que necessitem de atenção médica, classificados como casos muito leves. Além disso, a vacina se mostrou segura, com apenas 0,3% dos participantes reportando algum tipo de reação alérgica. A maioria dos efeitos reportados foi dor no local da injeção. Então, quando a gente testa uma hipótese, a fortaleza dessa hipótese é gerada a partir da força da evidência, do tipo de teste que a gente está fazendo. E, felizmente, e esse é o risco que correu Sinovac e Butantan, é me deixar como diretor do estudo. Eu sou um cientista que estou só comprometido com saúde pública e ciência. Então, quando me deram essa liberdade, eu disse, eu quero o teste mais difícil possível. É um teste artificial, e isto quero chamar a atenção. Isto não é a vida real exatamente. Não é o que acontece na comunidade, não é o que acontece entre nós. Isto é um teste artificial, no qual selecionamos dentro de todas as populações possíveis, selecionamos aquela população em que a vacina poderia ser testada com a barra mais alta. E isso é importante salientar, porque isso é mais ou menos que se a gente quer comparar os diferentes estudos, isso é como comparar uma pessoa que faz uma corrida de 1 quilômetro, mas um trecho é plano, contra uma pessoa que faz uma corrida de 1 quilômetro em um trecho absolutamente íngreme. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, já recebeu o pedido de autorização para uso emergencial tanto da vacina de Oxford/AstraZeneca quanto da Coronavac, sobre a qual a gente fala hoje aqui no Direto ao Ponto. E o nosso convidado é Luiz Almeida, doutor em microbiologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e diretor no Brasil do Festival Internacional de Divulgação Científica Pint of Science, um brinde à ciência. Luiz, bem-vindo. Olá, Eric, obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês. Para a gente dar início à nossa conversa, eu queria tocar em alguns pontos básicos de conceito. Eficiência, eficácia, intervalo de confiança. Uma rápida leitura nas redes sociais dá a impressão de que esses nomes não ficaram muito claros ainda para o brasileiro. Eu queria então que você nos explicasse o que é cada um deles e como eles se relacionam para tornar uma vacina eficaz não só contra a Covid-19, mas contra qualquer outra doença contra a qual elas estão sendo desenvolvidas. Maravilha, Eric, vamos lá. Então, a eficácia da vacina apresentada ali pelas diversas empresas que estão mostrando os resultados, ela nada mais é do que a comparação entre doentes no grupo vacinado em relação ao grupo que tomou a vacina placebo, aquela vacina que não tem efeito. Então, é isso, é essa relação que vai mostrar a eficácia. A gente vai contar o número de doentes em cada uma e aí vai fazer esse cálculo. Esse intervalo de confiança, quando a gente apresenta esse resultado, ele, claro, é uma média disso tudo, de quantos doentes teve e dá uma porcentagem. Mas pode ser que essa porcentagem varie. Então, deu 50%? Pode ser um pouquinho menor, pode ser chegar ali em 30%, 40% ou mais.
Pode ser de vez em 50%, chegar a 60%, 80%. Então, quanto menor esse intervalo de confiança, mais apurado é o nosso dado. Então, por isso que quando a gente faz um estudo com muitos participantes, muitas pessoas, a gente tem um intervalo de confiança melhor. Se a gente fizer um estudo com poucas pessoas, isso aí vai variar muito. Então, pode ser 50%, mas pode ser 10% ou pode ser 100%. Então, isso é o número de pessoas que participam do estudo que vai definir muito bem esse intervalo de confiança para a gente. E a eficiência da vacina na verdade, tem a ver mais também daí com quanto ela custa para produzir, se ela vai ser viável para ser produzida, porque não adianta nada também a gente ter uma vacina que custou $1 milhão e é super eficaz. Então, não é isso que vai fazer com que a gente utilize essa vacina. Então, tá vendo que tem diversos pormenores ali no desenvolvimento de vacinas que a gente tem que levar em conta. Ficar essa disputa só de parecendo de time de futebol, a minha eficácia é menor, a minha eficácia é maior, não faz sentido nenhum. Porque, inclusive, a gente usa esse dado da eficácia global da vacina para calcular simplesmente quantas pessoas a gente vai precisar vacinar e como que vai ter que ser essa campanha de vacinação. E aí, conforme menor a eficácia da vacina, mais pessoas a gente tem que vacinar. E o contrário também é válido. Quanto maior a eficácia da vacina, menos pessoas a gente precisa vacinar para chegar no mínimo da imunidade de rebanho ali, tá? E isso não tem que ser um problema, porque daí a gente lembra que a gente mora no Brasil e tem um super sistema de distribuição por conta do SUS. A gente sempre fez uma campanha excelente de distribuição, de vacinação de vacinas, porque a gente tem o postinho ali no meio do interior da cidade, cidades pequenas que têm diversos postos de aplicação da vacina. Então, é só para a gente realmente conseguir otimizar a distribuição dessa vacina. E isso vai ser super importante agora, porque a gente não tem doses infinitas de vacina. Então, a gente vai ter um número tal ali no começo, e isso tem que ser muito otimizado para que atenda a proporção da população que vai ter que ser vacinada nesse primeiro momento. Então, essa eficácia vai ajudar a gente a fazer melhor esses números. Vai ter melhor esses números, vai ter mais estabelecido e vai ter pelo menos um norte para a gente falar, olha, quantas vacinas tal cidade vai precisar, tal município, tal estado, tal região. A gente conseguindo calcular isso, a gente consegue falar, beleza, então a gente vai transportar por semana esse tanto de vacina para lá. É isso que a taxa do que está sendo mostrado significa para a população em geral. Claro, a gente pode ficar discutindo o ganho pessoal seu e falar, olha, essa vacina, pelo menos pelo que anunciou a Coronavac, né, que tem 50% de eficácia, nada mais significa dizer que uma pessoa que não tomar a vacina, ela tem o dobro de chance de adoecer por Covid-19 do que uma que tomar a vacina do Butantan. É isso, tá? Para o seu ganho individual, que não é o objetivo principal da vacinação, é isso. E a gente tem que pensar no coletivo. Então, quanto mais pessoas a gente vai vacinar, a gente vai conseguir, inclusive, proteger aquelas que não podem se vacinar. Então, essa loucura toda que fizeram em cima desses números, que nunca foi feita, né? A gente sempre tomou vacina de outros tipos, vacina da gripe, vacina da polio, sem nem lembrar que é eficácia, sem saber que marca que é a vacina. A gente só observa o resultado delas, né? É legal que isso veio a público para debater, mas ficou de uma forma que daí só escancarou que a gente precisa melhorar um pouco a comunicação da ciência. Então, quando a gente tem 50,38% que é a eficácia da Coronavac, a gente está falando de quantos por cento da população a ser vacinada? Para a Coronavac, como eu falei ali no começo, a gente tem uma eficácia menor, a gente precisa vacinar mais pessoas. Então, a gente vai ter que precisar vacinar pelo menos 99% da população. E eu falo isso com tranquilidade, porque não tem problema fazer isso. A gente já fez isso, inclusive, com a campanha de vacinação da gripe do ano passado. A gente vivia no meio de uma pandemia, foi em março do ano passado que a gente fez essa campanha de vacinação. A gente já fazia aquele esquema de drive-thru, sabe? Que vai dentro do carro mesmo, a pessoa vai lá, baixa, levanta a manguinha e toma a vacina e vai embora já com o carro. Então é um cenário, inclusive, que vai ser muito semelhante do que a gente provavelmente vai vivenciar quando as vacinas começarem a chegar aqui no Brasil. E nesse momento da campanha de vacinação da gripe, a gente vacinou 100% do grupo prioritário. Porque, de novo, por conta do SUS, da distribuição, da experiência que a gente já tem com o Plano Nacional de Imunização, que está completando quase 50 anos, então a gente já faz isso há 50 anos, de forma pública e de forma gratuita. Então, não é a eficácia, de novo, só vai otimizar para a gente saber aonde distribuir essas vacinas. E a gente deve começar devagarzinho, porque a gente não tem um estoque infinito de vacinas, ele é limitado,
e a gente vai começar a produzir, escalonando isso daí, então a gente deve começar um pouquinho devagar, mas esse pouquinho devagar, já, por exemplo, é infinitamente melhor do que, por exemplo, o que aconteceu na França no primeiro dia, que eles vacinaram 500 pessoas, um pouquinho mais de 500 pessoas, tá? Não é 500 mil, não é nada disso, 500 pessoas. Nos Estados Unidos eles estão patinando ali para vacinar 400 mil pessoas, mas mesmo assim isso ainda é pouco. Eles vão demorar, nesse ritmo aí deles, uns 2, 3 anos para vacinar todo mundo. Na campanha de vacinação da gripe que eu estou falando, a gente estava vacinando 540 mil pessoas por dia. Então é esse o número que a gente consegue chegar, sem inclusive ainda nem falando de abrir hospitais, abrir mais estádios de futebol, ceder lugar para ser campanha de vacinação, escola sendo aberta para isso também. Então, tendo mais profissionais treinados para isso, a gente consegue, inclusive, vacinar mais pessoas do que isso. Claro, a gente vai depender da dose estar disponível, distribuída, capilarizada, chegando no postinho de saúde. Mas aqui, eu moro no interior aqui de São Paulo, 100 km de São Paulo, a notícia do jornal de ontem foi: temos as seringas para aplicar a vacina da Covid-19. Então é isso, a gente já está se preparando. Não é que nem os outros países ali que ainda estão patinando. Estados Unidos está jogando vacina fora, porque a gente tem que lembrar também que essa vacina de 95% de eficácia, que a gente tanto quer, que parece uma vacina gourmet aí, né? No momento que eles tiraram ela do compartimento dela ali, você tem que vacinar em poucas horas todo mundo, dá aquelas doses que tem ali. Então, abriu, tem 100 doses lá dentro. 3, 4 horas, tem que vacinar essas 100 doses, senão o fabricante recomenda que você não aplique, porque não vai ter o efeito que eles observaram durante os estudos. E os Estados Unidos não estão conseguindo fazer isso, está jogando vacina fora. Então, de novo, aí a eficácia vai servir para a gente planejar melhor isso. A vacina da Coronavac não tem esse problema de armazenamento, ela cai super bem no transporte que a gente tem, no sistema de refrigeração que a gente tem nos postinhos de saúde. Então, ela realmente é a vacina possível aqui para o Brasil e mostrou ser uma boa vacina, segura, vai diminuir pessoas sendo internadas, pessoas doentes, e é isso que a gente quer agora. A gente não quer pular carnaval ano que vem. Tira essa ideia da cabeça. A gente quer que pessoas parem de morrer, deixar a galera que está na linha de frente ali, nossos heróis trabalharem, heróis e heroínas trabalharem, um pouquinho mais de calma, e não precisar ficar escolhendo quem vai receber tratamento ou não. Estudo é a base da ciência, né? Não existe ciência sem observação, sem teste, sem comprovação. Falando então no estudo específico da Coronavac apresentado nessa semana pelo Butantan, quais são os dados que mais chamaram a atenção? O que de positivo a gente pode extrair dessa metodologia usada pelo Instituto? Legal, Eric. Então, a gente tem que saber que existem estudos para tudo, tá? As pessoas conseguem publicar artigo científico, mas isso não significa que está cravado em pedra o que eles apresentaram ali como resultados, tá? Então, por isso que quando o estudo vem para a comunidade científica, a gente realmente tenta analisar a melhor maneira possível esses dados, sem viés político nenhum, sem pensar nisso, é claro, pensando na ciência por trás disso daí. E o da Coronavac, ele foi muito bem desenhado, ele desde o começo, quando fizeram o desenho do projeto, o desenho do ensaio clínico, eles publicaram esse ensaio, porque daí faz uma coisa que a gente não muda a regra do jogo no meio do jogo. Então eles falaram, olha, a gente vai fazer o ensaio desse jeito, as regras que a gente vai utilizar é essa daqui. E os resultados que eles estão apresentando agora, segue exatamente essa regra que eles estipularam no começo, porque daí não favorece, não deu tão certo aquele experimento que a gente fez, vamos mudar aqui um pouquinho no meio do caminho, só para favorecer o que a gente encontrou. Então, o do Butantan não fez isso, eles, olha, a gente vai fazer desse jeito, fizeram desse jeito, calcularam a eficácia daquele jeito, que ficou uma bagunça, ninguém está sabendo calcular, mas está ali no protocolo deles, falando exatamente como que eles iam fazer, quais os grupos que eles iam utilizar, que são aquelas pessoas realmente de agentes de saúde da linha de frente. O risco deles serem infectados pelo coronavírus era muito maior do que uma pessoa normal que eu digo que não trabalhe diretamente com coronavírus, com pessoas infectadas pelo coronavírus. Então, foi realmente uma prova de fogo ali. Tanto o grupo placebo quanto o grupo vacinado estavam sempre na linha de frente ali, todo dia, respirando o coronavírus. Então, foi uma prova de fogo mesmo, para a gente testar essa vacina, porque daí, olha, o interessante que é isso. Quem que a gente vai vacinar em primeiro lugar? São exatamente esses agentes de saúde, para a gente desafogar essa galera aí, ter agentes de saúde que não fiquem com doença,
É super vantajoso, porque daí você não vai tirar esse profissional da linha de frente para trabalhar. Perder um desse agente de saúde da linha de frente significa que ele vai parar de atender 10, 20, 30, não sei quanto que eles estão conseguindo atender pessoas com Covid por dia. Então é isso. E aí o estudo Butantan fez isso. Ele teve outros... o desfecho primário era... E aí tem vários objetivos dentro do estudo, né? Então o desfecho primário era para isso, para comparar qualquer escala de doença, não importando o grau dela, nos dois grupos, tanto vacinados quanto de placebo. E aí tem os desfechos secundários, que eles apresentaram resultados também, e por isso que deu aquela eficácia diferente. Então, o desfecho secundário é aquilo, doença leve, doença moderada e doença grave. Então, eles apresentaram resultados disso também, e não importa a gente ficar discutindo essa eficácia, porque dentro daquela eficácia global, já está inclusive é ótimo, né? Já está inclusive dentro também essas escalas de doença. Então, dentro da eficácia geral, tem doença leve, tem doença moderada e tem doença grave. Então, está tudo lá. A gente proporcionalmente vai diminuir todos os tipos, todas as escalas de doença. As outras foi só um desfecho secundário, aproveitando que o estudo estava ali. E aí foi muito claro isso. Analisaram diminuição de pessoas doentes. Então, por isso que a gente não pode falar ainda que vai parar a transmissão do vírus. É muito provável, a hipótese é uma boa hipótese, você diminui a doença, deve ser que seja assim diminuir a transmissão. Mas esse estudo não foi desenhado para isso. Ele foi desenhado para ver se a vacina diminuía pessoas doentes. Ponto. Se vai diminuir a transmissão do vírus, a gente vai conseguir acompanhar durante o longo agora da fase 4, que a gente chama que é a aplicação da vacina em milhões de pessoas, e vai poder fazer essa análise também. Então, eles estão falando, a gente vai continuar estudando, o pessoal fala, tá vendo? Vai todo mundo virando cobaia. Não é todo mundo virando cobaia, é para a gente entender melhor como é que está funcionando essa vacina. Mas até aqui, para o que ela se propôs a fazer, que é diminuir doença, pessoas doentes, ela passou do teste. Então, pronto. Aí a Anvisa está analisando, a Anvisa é rigorosa por causa disso. Eles querem entender melhor isso, para realmente, quando eles aprovar uma vacina segura, uma vacina eficaz para a população. Então, a gente não precisa ficar discutindo isso, é legal entender, mas está virando muito bagunça essa comunicação, teria que ser feita de uma forma mais clara. E, claro, a gente sempre vai ter as teorias da conspiração aí. Por enquanto, ninguém virou jacaré, ninguém virou borboleta, ninguém virou nada ainda. Tá? Já foram mais de 30 milhões de pessoas vacinadas com diferentes tipos de vacinas, inclusive Coronavac em outros países. Falando então nesses outros países, quais são os lugares do mundo que já usam a Coronavac e fizeram testes com essa vacina? Legal, então lembrando que a gente vai aprovar esse uso emergencial, né? Porque por conta disso ainda os resultados não foram todos publicados, mas no momento que a gente vive de pandemia, claro, a gente tem que usar as melhores armas que a gente tem. A Turquia também fez um estudo grande lá, envolvendo agentes de saúde também, mas era um pouquinho diferente do Brasil, porque eles envolviam inclusive pessoal do administrativo, pessoal que fazia a limpeza dos hospitais, também entraram no grupo de teste, no grupo de que recebeu a vacina, no grupo do placebo. Então, foi um pouquinho diferente, mas usou também pessoal que está ali dentro do hospital. Eles têm um plano agora do segundo teste dessa mesma vacina lá na Turquia, de fazer com a população geral. Daí vai pegar, não é só o pessoal que trabalha dentro de hospital, vai pegar mais geral, e é interessante a gente ver a eficácia dessa vacina para, de novo, olha, na população geral pode ser que a eficácia seja maior. Aí a gente recalcula de novo isso daí para distribuição para melhor otimizar. Aí tá beleza, agora para os grandes hospitais a gente manda mais doses porque a eficácia é menor. Mas para as outras cidades, que a eficácia se mostrou maior, tá? Então tá vendo? É esse tipo de dado que a gente precisa da eficácia da vacina. Só isso, tá? A China também já está aplicando a vacina. Já aplicaram nos agentes de saúde da linha de frente lá deles, estão também já para provar isso para usar na população. E são esses países, se não me engano, talvez Singapura deve entrar, mas com outras vacinas também. Mas só isso daí de a gente ter esses dois grandes ensaios, Brasil, Turquia e na China também um pouco, já mostra que a vacina foi super segura, se mostrou eficaz porque a gente precisa diminuir pessoas morrendo, pessoas ficando doentes, e é o que a gente precisa. É a vacina possível aqui para o Brasil e que vai se encaixar muito bem nessa distribuição que a gente estava falando aí no começo do programa. E olha, a gente vai ter a vacina no postinho, perto da sua casa, claro, quando a gente tiver a dose. Então é ter calma agora, não acreditar que é uma bala de prata, que a gente vai pular carnaval depois que tomou a vacina. Ter calma que a gente vai diminuir pessoas doentes para desafogar o sistema de saúde que está entrando em colapso em alguns lugares. A gente está vendo ali em Manaus, o pessoal está morrendo por asfixia. Por asfixia porque não tem o oxigênio para tratar as pessoas.
Então, é isso que a gente quer parar que aconteça. Então, vamos com calma, não é a melhor do mundo, como talvez os mais otimistas estavam anunciando, mas também não é aquela porcaria que também um monte de gente está falando, é vacina chinesa, não sei o que lá. Não, ela é uma vacina boa para a gente começar a resolver o problema. Luiz, a partir das suas falas ficou bastante claro para mim por que é equivocado cientificamente a gente fazer uma comparação pura e simples da eficácia de uma vacina com outra. Por exemplo, existe toda a metodologia envolvida no estudo e também o fato da eficácia não ser o único parâmetro usado para ver o quão útil uma vacina vai ser em um determinado local. Mas me parece que faltou aí um tópico para a gente tocar, que é a tecnologia utilizada na vacina. Então eu queria que você comentasse como a tecnologia da Coronavac se compara, por exemplo, com a da Pfizer, que é diferente, a gente sabe, é o RNA mensageiro. Esse momento a gente teve um avanço gigantesco no desenvolvimento de vacinas. Isso vai ajudar a gente ir muito para próximas doenças ou para doenças que a gente ainda convive, por exemplo, HIV. A gente não tem vacina, a gente não tem vacina para dengue, uma boa vacina para dengue ainda. Então, essas tecnologias desenvolvidas, porque teve um grande investimento na ciência, no desenvolvimento, a gente vai colher esses frutos daqui para frente, tá? A própria empresa de RNA, que fez a vacina de RNA da Pfizer, eles já estão anunciando uma outra para esclerose múltipla, que deu resultados bons em animais, que é claro isso, em camundongos ainda, mas é isso, é a mesma tecnologia que eles estão utilizando aí de RNA mensageiro para fazer vacinas para outras doenças que a gente convive ainda sem solução e para as próximas pandemias, porque essa aqui provavelmente não sendo super catastrófico, mas não deve ser a última. Talvez, tomara que não na nossa geração, porque a gente já está vivendo muito momento histórico de uma vez, né? Mas vai ajudar, essa vacina vai ajudar, porque ela é diferente. De novo, só para esclarecer então agora da Coronavac, ela é aquela de vírus inativado, que é uma tecnologia que a gente utiliza já há muito tempo. A vacina da poliomielite é assim, você cultiva o vírus no laboratório, em culturas de célula, e você inativa ele ou por temperatura ou por algum agente químico. Então, é o vírus que a gente chama mais popularmente de morto, tá? Então, é o vírus que não vai causar doença, ele não vai infectar suas células, ele só vai servir de sparring ali, mais ou menos imaginando uma luta de boxe, que é um bonecão parado, e o nosso sistema imunológico vai conseguir treinar uns socos ali nesse bicho aí, nesse bonecão. E é isso que a vacina inativada faz. Ela dá a estrutura toda do vírus para treinar o nosso sistema imunológico. A de RNA mensageiro, por outro lado, o que ela faz é que ela coloca um pedaço de informação do vírus dentro das nossas células para produzir aquela proteína, agora spike ali do vírus, aquela proteína S, que é aquela pontinha que a gente vê quando passa no telejornal, né? E aí todo mundo fica, nossa, mas vai colocar material genético dentro da minha célula. Calma, que é o RNA que a gente está falando. O DNA nosso está dentro do núcleo da nossa célula, todo condensado, protegido pela essa membrana do núcleo. O RNA não passa nem perto daquilo ali. Ele vai ser lido pela maquinaria, essa mensagem vai ser lida pela maquinaria que produz proteínas, que está dentro de cada uma das nossas células. A gente faz isso todo dia, toda hora. E essa maquinaria está lá para ler mensagem e produzir proteína, não importa de onde está vindo. Então, a grande sacada dessa vacina de RNA, da Pfizer, da Moderna também, é colocar um pedacinho da informação que produz só aquela pontinha do vírus. Essa pontinha do vírus vai ser produzida dentro das nossas células, e uma coisa que acontece quando a gente faz essas proteínas é que a gente apresenta essas células para o nosso sistema imunológico. Aí essa maquinaria vai falar, puta, eu construí esse negócio aqui, ó. Aí o sistema imunológico vai lá falar, puta, isso aqui não é nosso, tá? Para de produzir muito disso aí, a gente está observando o que você está fazendo aí, a gente vai guardar essa informação do que você fez, só que quando vier uma outra coisa de fora, parecida com isso, a gente vai atacar. Então, é isso que essa vacina de RNA mensageiro faz. Ela faz com que nossas células produzam essas proteínas, apresente para o nosso sistema imunológico, que vai treinar também ali o sistema de boxe, mas é um pouco mais preciso, né? Porque daí a gente vai só naquele pedacinho do vírus, de vez de ter um bonecão inteiro, de vez de ter o vírus inteiro. E por isso também, talvez, que elas sejam mais eficazes, tá? Porque é realmente essa proteína aí, a spike, que é uma das principais responsáveis para o vírus infectar nossas células. Então, de novo, é uma tecnologia nova, ela ainda é um pouco mais cara, ela precisa ser transportada nessa temperatura extrema exatamente para estabilizar essa mensagem, esse RNA mensageiro, porque a gente trabalha no laboratório, se você olhar torto para esse RNA, ele degrada, se você xingar ele, ele degrada, então ele é extremamente frágil. O trabalho todo do pessoal fez foi estabilizar essa mensagem e conseguir colocar
numa bolinha de gordura. E essa bolinha de gordura consegue trazer isso para dentro da nossa célula. É fantástica essa tecnologia, a gente está desenvolvendo ela há 30 anos, pelo menos. Conseguimos agora estabilizar o RNA e colocar dentro dessa bolinha de gordura, porque teve muito investimento. Foram bilhões de dólares investidos para fazer a tecnologia da vacina. E aí a produção depois ficou realmente junto com a Pfizer, né? Quem desenvolveu junto ali foi o pessoal da universidade, mas aí quem fez a vacina mesmo foi a Pfizer. Então são essas tecnologias fantásticas que estão chegando agora para a gente falar, agora a gente vai ter um outro vírus que tem, sei lá, de vez de ter uma espícula na ponta, tem um garfo na ponta dele, uma proteína que parece um garfo. Beleza, a gente vai lá, pega a sequência genética desse vírus exatamente para onde está codificando para esse formato de garfo e coloca dentro dessa bolinha de gordura. Só troca a mensagem que está ali dentro e pronto. A gente tem uma outra vacina para um outro vírus, para uma outra parte de uma bactéria, qualquer coisa que a gente pode fazer. Claro, testando de novo, sem pular etapa nenhuma de segurança, nada. Mas é isso que vai proporcionar. E a gente vai continuar com as outras vacinas, porque é isso. A gente sabe fazer essas outras vacinas de vírus inativado, super seguras. Tecnologia a gente já domina muito bem. E fantástico. E vai servir, tá vendo? Vai servir pra gente fazer isso daqui aqui. Países de terceiro mundo, que talvez não tenham essa tecnologia de ponta ainda, vai se virar com tecnologia antiga, mas não é que é antiga que é ruim. É uma antiga que vai salvar vidas aqui no Brasil, por exemplo. Luiz, pra gente encerrar nossa conversa, a partir das suas considerações, qual é o ponto fraco da Coronavac? Foi justamente essa comunicação científica sobre os dados da vacina que não é completamente responsabilidade dos cientistas? Então, para você ver que o ponto fraco da Coronavac não é a Coronavac, né? Claro, a gente esperaria, torceria muito para ter uma eficácia melhor, seria fantástico. Quanto maior a eficácia, melhor, menos doses e mais rápido a gente ia distribuir. Só isso. Do resto, ela é super segura, ela tem uma porcentagem de eficácia parecida com a vacina da gripe, que a gente toma todo ano e salva vidas todos os anos. Então, realmente, a falha, talvez, dela seja só viver nesse momento político estrondoso que a gente vive de polarização, de falar que vira jacaré, não vira jacaré, que ela não serve para nada, que é eficáciazinha, que se tivesse homem de 50% de eficácia a gente não precisava de uma vacina assim, comparando com paraquedas, que eu não sei de onde surgiu esse troço aí, mas está tudo errado. Então, calma, a vacina é uma boa vacina, é uma vacina que vai servir para ajudar a gente a salvar vidas e sair desse buraco que a gente está, que é a pandemia, voltar a frequentar estádio de futebol. O efeito colateral dela mais grave é esse aí, a gente vai voltar a abraçar nossos familiares sem culpa, sem medo, sem receio de infectar essas pessoas, voltar para o estádio de futebol, voltar a ir para o shopping. Claro, tem pessoas que estão fazendo isso aí, mas são realmente muito irresponsáveis. Então é isso que a vacina vai trazer, é isso que vacinas fazem. Vacinas da poliomielite, por exemplo, fez com que a gente parasse de ter paralisia infantil, fez com que a gente parasse de morrer de cólera, fez com que a gente parasse de morrer também mais de gripe, febre amarela, e outras coisas. É a coisa mais segura do mundo, a vacina são as tecnologias mais seguras porque são as mais testadas. A gente está vendo agora como que é o teste de ferro para passar uma vacina para ser aprovada. Não é, eu descobri aqui, eu vi que meu paciente foi curado pela minha vacina, que eu apliquei aqui no escuro, no meu quarto, nele. Não é assim que vai funcionar. A vacina passa por uma das mais rigorosos testes que a gente tem para aprovar qualquer medicamento, intervenção médica possível. É com as vacinas que a gente faz isso. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halpe, a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.